Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, Sabadão, Matheus Montenegro. Vamos lá para os jogos, já seja bem breve aí na sua introdução, né? Eu já vou adiantar, se inscreva no canal, deixa o like, dê uma moral pra gente. Se você quiser, seja membro. Enfim, vamos que hoje são muitas partidas. Fábio, mano, faltam 80 pessoas em 5 dias. Eu ainda acredito, tá? Eu sou um homem que não dou cash out, eu acredito até o fim. Contamos com esse seu apoio, meus queridos. Por favor, inscreva-se nesse canal pra gente bater mais uma meta. A gente tá aqui desde outubro. Todas as metas mensais que a gente botou, a gente bateu. Essa tá para ser no limite. Restam 80 pessoas. Convida seus amigos, compartilha aí, dá essa moral, que a gente faz esse trabalho todo dia de forma gratuita. A gente estuda para trazer esse embasamento e auxiliá-los aí no mundo das apostas esportivas. Beleza? Se você tiver outra conta aqui no YouTube, se inscreve com essa outra conta também para dar essa moral e a gente atingir o número de 9 mil pessoas nos acompanhando por aqui. Beleza? Vamos embora, Fábio, mano. Dá o play aí, porque tem muito jogo, tem muito gigante, Campeonato Brasileiro, Ligas Europeias, Copa. Tá um belo de um sábado e a gente vai detalhar tudo para vocês agora. Simbora. Você tá no mudo, Fábio. Temos Premier League, tá? Temos 5 jogos aqui. Cara, tem 2 jogos aqui que eu acho capcioso, tá? Fulham e Aston Villa, West Ham e Everton, tá? Então são jogos que eu nem gosto tanto, Matheus Montenegro. Quer detalhar, Lúcio? Concordo. Não, eu gosto muito não, velho. É um sabadão muito cheio, tá? 2 joguinhos bem capciosos. O West Ham apresentou uma... Peraí, tu clicou em qual? Tu clicou em Fulham e Aston Villa primeiro, não foi? Isso. Fulham e Aston Villa. É porque o Aston Villa meio que teve uma queda aí no segundo turno da competição. Ele começou muito bem a temporada, depois teve uma quedinha. O Fulham já tá quase que se enquadrando como aquele time que não vai mais brigar por nada. Então, é capcioso, tá, esse jogo. Tem jogos melhores, não à toa as odds são muito parelhas. E o West Ham e Everton é uma leitura um pouco parecida, só que com argumentos diferentes, tá? Bota ali o West Ham e Everton, só para dar uma destacada, porque o West Ham é um time que é da parte de baixo, só que vem numa melhora muito boa, cresceu ao longo do segundo turno da competição, é o oposto do que eu analisei lá do Aston Villa, e o Everton é o time chato da Premier League, tá? Everton e Sunderland são 2 times que a gente aprendeu a não confiar muito aí no campeonato inglês, porque são 2 times que não tem muito padrão do ponto de vista de over e under goals, e são 2 times um pouquinho instáveis, tá? Então, assim, levando em conta esse contexto, cara, esse West Ham e Everton, eu até gosto de um golzinho do West Ham pro ao vivo, eventualmente. Só que o Everton é um time que tem uma defesa boa para os padrões de Premier League e para a projeção dele na temporada. Mas esse golzinho do West Ham é o que eu acho que dá para destacar aí. Eu também acho. O golzinho do West. E aí no outro jogo até destacaria o gol do Aston Villa, tá? Que deu uma melhorada recentemente. A odd também acima de 1,20, mas são jogos aquilo. Se não acontecer, não vai ser nenhuma surpresa, né? Se for 1-0 Everton ou 1-0 Fulham, cara, são placares plausíveis para esses jogos. Então, como temos muitas opções, né? Esses 2 joguinhos aqui a gente gosta menos. Então vamos ficar de fora. Bom, temos o rebaixado Wolverhampton contra o quase rebaixado Tottenham, né? O Tottenham já não vence há muito tempo. Acho que não venceu no ano ainda na Premier League, né? A última vitória na Premier League foi em 2025, no final do ano. O Wolverhampton caiu, né? Perdeu os últimos 2 jogos. Cara, é a chance aqui. Se o Tottenham não ganha esse jogo, ele caiu, né? A verdade é essa. Pois é, cara, absurdo, né? A gente imaginar o Tottenham com aquele estádio belíssimo de bilhões e bilhões e caindo para a segunda divisão, velho. É algo que já tava meio que se desenhando desde a temporada passada, né? O Tottenham foi campeão da Europa League, mas vale lembrar que ele ficou na parte de baixo. Ele só não caiu ano passado, eu destaquei isso aí, né? Porque tinham 3 times muito fracos na temporada passada. Esse ano não, só foram 2. Então uma vaga ficou em aberta e tá caindo no colo do Tottenham essa vaga, né? É impressionante isso aí que o Fábio destacou, velho. Um time que não venceu na Premier League em 2026. Certo? Ele até teve umas vitórias, mas foi na UEFA Champions League. Na Premier League, a última vez que ele venceu foi o Crystal Palace em 28 de dezembro. Olha que coisa inacreditável. Agora, ele tem pela frente um Wolverhampton já rebaixado. Mesmo o jogo sendo lá no Molineux Stadium, a expectativa é que o Tottenham vença seu jogo. Tem uma odd de 1,72. Eu não vou confiar nessa vitória seca do Tottenham de jeito nenhum. No ao vivo, eu acho que já é outra leitura. Se o Tottenham começar muito bem, começar ali avassalador e tudo mais, beleza. Você pode até pegar essa vitória seca, porque já tem uma odd acima de 1,70. Mas vai, o golzinho eu acho uma boa pedida. O problema é, a odd não é boa. Eu não vou colocar esse jogo entre as melhores do dia para o pré-jogo, porque a única coisa que eu realmente confio pré aqui é o gol do Tottenham. Só que essa odd é muito baixa. Então, até o gol, eu também deixaria para um cenário de ao vivo. Beleza? É um jogo que é às 11 horas da manhã, é simultâneo ali com o Liverpool e o Crystal Palace. Então, eventualmente, você pode até mirar uma combinada ali. Um golzinho do Tottenham com alguma coisa do Liverpool, sabe? É algo que você pode ficar para ao vivo. Pré-jogo,
pezinho atrás. Porque Cara, eu acho que o Tottenham não perde, e eu vou dizer um motivo muito simples, tá? Pro Wolverhampton não é bom ter o Tottenham na segunda divisão. Então, assim, se ele fizer esforço pro Tottenham ganhar aqui, ele tá jogando contra ele mesmo. Né? Porque se o Tottenham cai, é um time a menos para subir. É muito melhor disputar com o Forest, com o West Ham, a segunda divisão, do que com o Tottenham. Então, aqui, cara, eu acho que o Tottenham não perde. Quem quiser pegar um duplinha com gol aqui, e eu acho que esse fator do Wolverhampton poder escolher quem cai com ele, né? Assim, entre aspas, eu acho que ele não vai fazer. Para mim, não faz nenhum sentido o Wolverhampton fazer esforço para rebaixar o Tottenham e ter o Tottenham ano que vem no campeonato de 3 vagas, ele ter 2 só para disputar. Né? Porque se o Tottenham cai, ele deve subir tranquilamente. Então, cara, eu acho que tem valor, tá? Quem quiser arriscar essa vitória aqui, mas quem quiser ser mais protegido, eu acho que um dupla com gol dificilmente não bate, tá? Eu acho que o Tottenham quase ganhou do Brighton, né, em casa, tomou um gol de empate no último minuto, e o Wolverhampton já tá ali, o jogador negociando saída, enfim, eu acho que para mim não faz muito sentido o Wolverhampton fazer força nesse jogo. Eu acho que o Tottenham vai voltar a vencer, tá? Palpite. Muito bem, temos ainda Liverpool e Palace, né, o Liverpool querendo vaga na Liga dos Campeões. Essa quinta vaga deve ir para a Inglaterra, tá? Inclusive. Então, essa quinta vaga deve dar vaga à Liga dos Campeões. Aqui está como Liga Europa, mas deve ser Liga dos Campeões. Então, é manter, né? O Brighton está ali próximo, enfim, talvez subir um pouco mais ali na tabela. O Liverpool, que em casa tem uma campanha de 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Palace, como visitante, venceu 7 jogos dos 15, tá? Perdeu 6, é um bom visitante a equipe do Palace, mas o Liverpool está até bem, né? No recorte recente do campeonato inglês, ele venceu Everton fora de casa e venceu o Fulham em casa. 2 boas vitórias. Aí tudo bem, perdeu do City na Copa da Inglaterra, perdeu do Brighton, mas foi fora de casa, empatou com o Tottenham, né? Mas, enfim, nos últimos 2 jogos na Premier League ele venceu e adversários complicados, assim como o Palace, e conseguiu a vitória. E aí, Matheus Montenegro? E tem um ponto, né, velho? O Palace, ele joga semifinal de Conference League no meio de semana seguinte. É um jogo fora de casa contra o Shakhtar Donetsk, né? E eu acredito que por já estar em semifinal e por dificilmente o Crystal Palace pegar uma vaga em competição europeia via Premier League, eu vou dizer dificilmente, porque além desse fato de aumentar as vagas do campeonato inglês, ainda tem a questão do Crystal Palace ter jogos a menos do que os outros times, né? Então é importante destacar isso aí. Ele só jogou 32 partidas até aqui, restam 18 pontos em disputa para a equipe visitante. Mas eu acho que ele vai começar a levar mais a sério agora a Conference, né? Um título que é bem vigente para o Crystal Palace, né? Inclusive ele é o favorito por jogar a Premier League, né? Um time de um patamar mais acima e já está em semifinal. Então eu acho que tem isso aí também para colocar na balança. O grande ponto em questão é que eu não enxergo tanto custo-benefício assim do lado do Liverpool. Aqui é bem dizer você ter que ir na vitória seca. Você pode até pegar o dupla com gol, mas você teria que combinar com uma odd um pouco mais alta ou jogar para uma tripla, porque numa dupla vai ser difícil você conseguir mesclar isso com algo para obter um odd de valor. Lembrando, isso é com base na metodologia que eu e Fábio temos, né? Se você mira odds mais baixas ali, de 1.5, pode até ser que o dupla com gol do Liverpool já seja suficiente. Ou talvez o dupla com over 1,5, mas aqui é um jogo que pode ser 1-0, tá? O Palace tem uns jogos bem... Às vezes que ele toma poucos gols, o Liverpool também, alguns jogos que ele não faz mais do que um gol. Então, o último jogo do Palace foi 0-0. Teve 0-0 com o Leeds, 0-0 na Liga Europa. Enfim, é um time que tem alguns jogos sem tomar gols ou tantos gols assim, então eu até prefiro a vitória seca, tá? Eu acho que o Liverpool vai vencer aqui. É um pouco usado, mas eu acho que vai dar Liverpool aí para carimbar essa vaga na Liga dos Campeões. Bom, temos Arsenal e Newcastle, tá? O Arsenal perdeu a liderança para o City, vai pegar um Newcastle que tá ali que vem de 3 derrotas seguidas, tá? O Newcastle não vem bem, só que o Arsenal tem aquele medo de pipocar, mas eu acho que, cara, eu levo fé, tá? Nesse jogo do Arsenal. Se bem que o Arsenal também tem a Liga dos Campeões, né, no meio de semana, tem esse detalhe também, mas eu acho que ele não vai poupar, né, eu acho que ele vai jogar as duas à Vera, né? Se der, deu, até porque ele não pode abrir mão de uma dessas duas competições. E a equipe do Newcastle, né, que vem aí de derrota, deixa eu ver aqui, Newcastle vem de 3 derrotas seguidas, na verdade são 4, tá, para Bournemouth, para Palace, para Sunderland e para Barcelona, né, na Liga dos Campeões. 4 derrotas, marcou gol em todos os jogos, tem esse detalhe também. E aí, Matheus Montenegro? O Arsenal fez uma boa partida, né? Contra o Manchester City. Fora de casa, um jogo dificílimo, talvez o mais difícil até que ele teve aí na temporada da Premier League. E
pô, não faltou muito para conquistar um empate, o que seria o suficiente para ele seguir dependendo só de si para ser campeão, né? Agora perdeu a liderança, não depende apenas mais de si, mas vale lembrar, tá ali com a mesma quantidade de pontos, né? Então, para o Arsenal nessa reta final, não é só importante ganhar, como também é importante fazer saldo. Porque se eles continuarem vencendo pelos mesmos placares daqui para a reta final e mantiver o saldo do jeito que está, o Arsenal perde o título. Então, para ele, tem esse ponto adicional aí, beleza? Então, eu não imagino um cenário onde o Arsenal construa um resultado ali, faça 1-0, sei lá, e fique segurando a partida para se poupar para uma UEFA Champions League, sabe? Isso abre margem, ao meu ver, e até levando em consideração uma queda de rendimento que o Arsenal teve do ponto de vista defensivo nessa segunda metade da temporada europeia. Você pode pegar um dupla do Arsenal com over 1,5, tá? Eu acho interessante. Não imagino que esse seja um jogo com uma projeção de ser apenas 1-0, como eu imagino o do Liverpool também, beleza? Assim como o Fábio destacou. O do Liverpool eu já acho que é mais difícil. Eu acredito que tem uma probabilidade grande de ser 1-0. O Arsenal eu acho muito difícil, beleza? E ainda tem o fato de que um empate com gols, levando em conta o histórico pipoqueiro do Arsenal, também está na conta. Então eu fugiria dessa vitória seca e até prefiro o dupla do Arsenal com over 1,5 no jogo, certo? O Newcastle caiu muito de rendimento, a defesa está muito ruim. Então você abre margem também para ser um 2-0 Arsenal, que é um placar extremamente plausível. Um dupla com gol tem uma odd acima de 1,20, tá? 1,21, Aí, 1,22 nas principais, né? Então, se você quiser, dependendo da sua outra dupla, né? Se for uma dupla ali com odd 1,27, 1,28, aí você consegue atingir ali próximo de 1,60 nessa dupla, mas vai por aí, tá? Dupla com gol do Arsenal, dupla com over 1,5. Eu acho que o Newcastle não vai, enfim, conseguir. O Arsenal em casa, eu acho que vai dar Arsenal aí nesse jogo. Bom, ainda na Inglaterra tem semifinal da Copa da Inglaterra, tá? City e Southampton, jogo único lá em Wembley, tá? Então, mais uma chance de título, né? O City está perto de ser campeão inglês, já ganhou a Copa da Liga, pode conquistar a tríplice coroa, tá? O City que venceu o Burnley por 1-0, né? Foi uma vitória magra, mas é um time que vem de 5 vitórias seguidas, né? Aquelas derrotas foram para o Real na Liga dos Campeões. Venceu a Carabao Cup, né, a Copa da Liga em cima do Arsenal, venceu o Arsenal novamente no final de semana. Enfim, chega um pouco mais desgastado, né, porque teve que jogar esse jogo também no meio na quarta-feira contra o Burnley, mas aparentemente se poupou, né, não fez muito esforço não para fazer mais gols e pega um Southampton que vem numa sequência muito boa de invencibilidade, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, né, ele empatou com o Bristol na Championship, ganhou do Swansea, do Blackburn, do Derby County, meteu 5 no Wrexham, né? Eliminou o Arsenal 2-1, mas era jogando em casa, tá? E era um Arsenal poupando algumas peças. Mas enfim, é um time capcioso, Matheus Montenegro. Velho, mas assim, eu não acho que o City vai dar uma poupada, não, certo? Não, pode até poupar um outro jogador, eu falo no sentido de ir, assim, muito reserva, sabe? Porque, cara, o City não tem um compromisso no meio de semana pela UEFA Champions League. É diferente de um Arsenal que vai jogar na Premier League agora e tem a Champions depois. Então tem esse ponto. Cara, é mais um título bem vigente para o Manchester City, né? O Arsenal já rodou nessa história que seria ali o principal candidato a bater de frente. Ele tá numa semifinal jogando contra o time de segunda divisão. Então, meu velho, dá para confiar no Manchester City sim, tá? Lembrando, não é em casa, joga no Wembley, né? Tem esse ponto aí a se destacar. Mas eu confio no Manchester City sim, velho. É um Southampton que não perde a 20 jogos, só que boa parte desses times contra times de segunda, boa parte desses jogos contra times de segunda divisão. Teve o Arsenal aí na conta, só que o Arsenal deu uma poupada e foi fora de casa. Eu acho que você pode colocar isso aí na balança, certo? Para quem achar que essa odd do Manchester City não tá tão atrativa, pode esperar eventualmente a escalação para ver o quanto o City vai dar uma poupada, beleza? Mas, velho, vale destacar que o time reserva do Manchester City ainda tem muita qualidade, né? A projeção é que tenha um ou outro jogador ali sendo poupado. Parece que o Semenyo ou o Rodri não vão para jogo. Mas, cara, é um time com Bernardo Silva, é um time com Savinho, com Marmouche, com Doku, tá provável para jogar. Deve poupar o Donnarumma, vai. Mas, cara, é um time de muita qualidade. Então, eu boto fé, mesmo com o Manchester City poupando, certo? Porque, querendo ou não, é uma disparidade considerável. Muito bem. Vamos seguir agora para a Espanha. Temos aqui 4 jogos da La Liga. Cara, o Atlético de Madrid a gente não vai entrar porque é um time que meio que largou já a La Liga. Ele vai jogar contra o Arsenal, né? As semifinais. Ele está ali já garantido na Liga dos Campeões, tá? A distância dele para o Betis é de 12 pontos. Então, 12 pontos não, né? 8 pontos, é isso? Dele para o Betis? Que isso, 8 pontos. 8 pontos, né?
Faltam 6 jogos, enfim. Até deve ser um jogo que ele possa dar um gás, né? Porque ele deu uma relaxada aí. Vem de 4 derrotas seguidas, tá? O Atlético de Madrid. E vai Largou pegar mesmo. e o Bilbao ali que tá buscando vaga em competição europeia, né? Vai jogar a Vera, obviamente. É um time bom, né? Cara, eu fugiria desse jogo, tá? Até acho que é um jogo para gols, assim. Para ser um jogo mais movimentado, over 1,5 para quem quiser. Seria o que eu entraria, mas não consigo confiar em resultado final do Atlético de Madrid. Não, acho que não, de jeito nenhum, velho. Se for para pegar esse jogo aí, é gols. Até porque tem um confronto contra o Arsenal já no meio de semana, né? O Atlético. Então, eu não acredito que o Betis vai chegar também para cima do Atlético. Vale lembrar, tá, galera? O Betis vai jogar na sexta-feira contra o Real Madrid. A gente tá gravando aqui no meio-dia da sexta, né? Então, se o Betis perdeu esse jogo, aí é que torna-se ainda mais inviável você apostar no Atlético de Madrid, porque ele já vai ter assegurado essa vaga na Champions. Bem dizer, é isso, tá? Mas mesmo que o Betis tenha ganho o jogo do Real Madrid, eu não confiaria em vitória, sequer dupla hipótese, tá? Até porque o Bilbao não é um time fraco, né? Não é um time da parte de baixo ali de La Liga. Então foca em gols. Eu acho que é uma boa pedida gols, beleza? E as derrotas, né? Perdeu do Elche, empatou com o Real Sociedad na Copa, perdeu o título, inclusive, foi quando ele foi com o titular. Aí perdeu do Barcelona, do Sevilha também, né? Que é um time bem frágil, perdeu. Enfim, deu uma largada, né, na La Liga. Bom, Getafe e Barcelona, o Getafe que tá bem, tá sétimo lugar, né? Sim. Tá indo para a Liga Europa nesse momento. A segunda melhor defesa do campeonato, só atrás de Real e Barça, tomou 32 gols. É o terceiro pior ataque, né? Só o Oviedo marcou menos. É bizarro, mas é um time chato, né? O Getafe já ganhou do Real Madrid, né, no Bernabéu, ganhou da Real Sociedad fora na última rodada. Enfim, o Barcelona querendo manter o título, né? Vai estar sem Yamal nesse jogo, ainda sem Rafinha. O Real joga com o Betis na sexta, a gente tá gravando antes, né? Então essa distância aqui pode cair para 6 pontos, ainda tendo um confronto direto. É um adversário difícil, tá? Para o Barcelona. Não tenho muita certeza dessa vitória seca, não, viu? Eu teria um receio muito grande, velho. Teria um receio muito grande, tá? E nem de overgoals também. Esse é o ponto, né, velho? Porque você destacou o fato do Getafe ter o terceiro pior ataque, ele tem a terceira melhor defesa, né? E o Barcelona é a melhor defesa, com 30 gols sofridos apenas. Então, assim, normalmente, quando é jogo do Barça, a gente abre esse leque para overgoals. Até um over 2,5, normalmente a gente gosta. Só que, cara, levando em consideração a boa defesa do Getafe, levando em consideração as ausências que o Barcelona tem no setor ofensivo, sem Yamal e sem Rafinha, perde muito, eu tenho um pé atrás muito grande nesse jogo, tá? Uma odd 1,61 em condições normais seria uma maravilha, mas com todos esses fatores, eu tenho um pé atrás considerável nessa vitória seca, beleza? O dupla hipótese já tem sua oddzinha 1,20 e pouco. Aí, beleza, tá? Aí, beleza. Eu acho que pode ser uma alternativa. Só lembrando, tá? Tá mostrando aqui 1,16, mas porque a nossa querida ScoreTabs é uma plataforma de estatística, ele faz uma média ali com todas as casas, só que muito provavelmente a casa que você opera vai ter um odd melhor que isso aí, tá? Você pode dar essa conferida. Não muito mais, tá? Eu vi aqui 1,17, 1,18, vai ter que combinar com outra coisa. Então deu uma queda, inclusive, em relação a quando eu vi, tá? Mas qualquer coisa você pode pegar o dupla com gol do Barcelona, né? Eu acho muito difícil o Barcelona passar em branco. Muito difícil o Barcelona passar em branco. Eu não sei, viu? É porque o Getafe que é a pedra no sapato aí no caso, né? Mas é porque o Barcelona é muito absurdo ofensivamente. 85 gols em 32 jogos. Muita parte. Mas sem Yamal e sem Rafinha, eu acho que perde muito, né? Esse poder, né? Eu prefiro o dupla do Barça com under 5,5, porque assim, a gente tem. O Barça sem Yamal e Rafinha não vai fazer 4, 5 gols. Pode até fazer 5, né? Assim, só não pode ser 5-2. Eu não gosto muito de undergoal, João, tá? Com a aposta pré-jogo, eu até prefiro dar uma fugida desse aí, não colocar no meu bilhete entre as principais do dia, não. Mas é isso, velho. É capcioso por causa das ausências. O Barcelona ganhou do Celta por 1-0 só, de pênalti. O gol foi de pênalti. Seu Yamal, o time não conseguiu fazer gol. Então, assim, eu até preferia pegar... Porque eu acho que vai bater o gol do Barça também, mas assim, eu acho que não vai bater 5 gols. 2-0, 3-0 no máximo. Acho que não passa muito disso, não. Até porque o Getafe, como a gente viu, é um time que toma poucos gols. E marca poucos gols, né? Então, dificilmente o Getafe faz mais do que um gol. Né? Então, a gente teria ainda até 4 gols do Barcelona no jogo e colocar um do Getafe na conta, ou 5 do Barcelona e nenhum do Getafe. Então, enfim, você tem mais medo? Você acha que é mais provável ser um 0-0 do que ser um 4-2, 5-1, 6-0? Eu acho que sim. É isso. Inclusive, eu acho que pode ser 1-0 Getafe, tá? Eu nem duvido se for 1-0 Getafe. Acho algo que pode acontecer. Por isso que eu nem coloco esse jogo nas melhores do dia. Também não coloco, não. Jogo bem difícil.
Bom, o campeonato italiano, a gente tem Bolonha e Roma. Tá um duelo aqui de times da parte de cima, né? Times que estão brigando por classificação, né, em competições europeias. Né? Vamos pegar aqui os últimos jogos das equipes. Né? O Bolonha, que perdeu da Juventus, perdeu do Aston Villa, né? Foi eliminado, né? 2 derrotas, 3-1 e 4-0. Ganhou do Lecce, 2-0. A gente que toma muito gol, né? Enfim, a gente vê aqui os jogos do Bolonha, em quase todos o over e meio bateu. A Roma também, com jogos bem movimentados, né? Apesar de ser uma das melhores defesas, mas over 1,5 também bateu em quase todos os jogos, em 9 dos últimos 10. Tá? Dois times que têm uma tendência de gols, inclusive se enfrentaram na Liga Europa, né? A volta foi 4-3 para o Bolonha, né? Foi um jogo bem movimentado também. Um confronto ali do Bolonha. O Bolonha não chega muito longe, não, né? Tá 10 pontos, teria que vencer esse jogo, né? Torcer para o quê? Tem algum italiano em competição europeia? Não, né? Então, não tem muito que fazer, não. Não tem como abrir vaga mais, não, né? Mas, enfim. É bem dizer um confronto direto aí pela vaga, né? Eu gosto de overgoals aqui, tá? É capcioso o resultado final, um joguinho que é nivelado, né? Pelo fato do Bolonha estar em casa, eu acho que nivela um pouco mais as coisas. E a Roma, a gente já destacou isso algumas vezes ao longo da temporada, que deixou de ser aquele timezinho mais under, né? É um time que aumentou muito a incidência de gols em seus jogos, ambas marcam, inclusive, batendo com uma frequência absurda. Se você pega os últimos 9 jogos da Roma, em 7 bateu, ambas marcam. E ele levando a quantidade considerável de gols. Então é o famoso jogo que eu até prefiro abrir o leque, tá? Pode ser 2-0 para qualquer um dos dois lados. Então eu gosto do over 1,5 aqui. Também não vou botar entre as melhores do dia, até porque é um sabadão recheado de opções, mas é um pedido interessante. É um joguinho meio que isolado ali, 1h da tarde, não sei nem se tem outros aí por volta desse horário, então é algo que você pode ficar de olho para quem quiser fazer aquela maratona de sabadão aí, tem gente que passa o dia todo vendo o jogo, esse aí é uma partida interessante para overgoals. Eu gosto do gol da Roma, tá? A Roma fez gol aí nos últimos 10 jogos, pelo menos, e ele pegou Juventus, pegou o próprio Bolonha, né, na Liga Europa, pegou a Inter de Milão, pegou a Atalanta. Cara, esse gol da Roma, quase 1,30, eu vejo muito custo-benefício, tá? Enfim, fica aí o seu critério, over 1,5 ou gol da Roma, né? Acho que são boas pedidas para esse jogo. Bom, campeonato alemão, temos aqui 6 jogos, vamos destacar o Bayern de Munique, que vai jogar com o time reserva, mas enfim, ainda é um time muito forte, não é à toa que a odd está 1,66, né? Algo muito raro aí para os jogos do Bayern. O Bayern que já é campeão, só tem que brigar aí, sei lá, por uma pontuação maior ainda. O Mainz sonha em não cair, né? Na verdade, porque ele não é difícil pegar a competição europeia, está muito, muito atrás do Leverkusen. Mesmo que abra essa 7ª vaga aqui, 9 pontos de distância, né? Ainda está meio longe. O time que caiu na Conference, né? Perdeu do Estrasburgo 4-0. Enfim, é um time que em casa, deixa eu ver a campanha do Mais em casa, 4 vitórias só em 15 jogos, perdeu 6, e o Bayern fora de casa ainda não perdeu, 12 vitórias e 3 empates, mas tem a questão de ter Liga dos Campeões também, né? E de jogar com o time reserva. E aí, Matheus Montenegro? Esse é o medo, né, velho? Porque o Bayern de Munique, ao longo de praticamente toda a temporada, foi a nossa famosa bala de segurança. Quase que uma renda fixa, você pegar um dupla do Bayern com over 1,5, por exemplo. Fizemos muito, muito, muito ao longo da temporada. Mas esse é um joguinho que já vai me deixar um pouquinho mais capcioso. O Bayern, com força máxima, no primeiro turno, empatou em casa com o Mais, por exemplo. Né? O Bayern já foi uma leve pedra no sapato do Bayern nessa temporada. Aí aqui você pega o time atual campeão, pode ser que tenha uma ressaquinha de título aí, fora de casa, tendo uma Champions League no meio da semana seguinte, vai dar uma poupada, tá? Pode até ser que tenha um titular ou outro, pela previsão de escalação que temos aqui, com cerca de 24 horas antes do jogo, parece que o Kimmich vai para jogo, o Olise também vai para jogo, mas de forma geral vai meter ali meio que um reservão, né? Reservão de fato, não é poupar um ou outro jogador. Vai dar uma poupada de fato para focar na Champions League. Isso me deixa com o pé atrás. É bem verdade que existe um custo-benefício, eu ainda acho que existe o seu valor em você pegar um dupla hipótese do Bayern, que já está cerca de 1,23, beleza? Um dupla do Bayern com gol vai dar uma incrementada ainda maior, vai para cerca de 1,28. Eu acho difícil ser 0-0 o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique reserva meteu 4 recentemente no Stuttgart, não foi? Isso. Acho que foi isso. Então, assim, tem custo-benefício. Eu não vou colocar entre as melhores do dia por todos esses fatores que já apontamos. Mas que tem valor, tem. Porque uma odd 1,66 na vitória do Bayern, mesmo com o time reserva, não é comum. Eu coloco entre o top 5 do dia, tá? Esse do Bayern eu acho uma boa. Acho que o Bayern dificilmente perde. Claro, tem aquilo, né? Como o time vai encarar o jogo. Se encarar minimamente sério, mesmo com o time reserva, eu acho improvável perder.
Então vai depender muito de como encarar. Se encarar ali muito, já sou campeão, é só amistoso aqui, enfim, dá uma relaxada muito grande, acho que pode ser perigoso. Mas assim, o Mais é um time que toma muito gol, né? Então dificilmente vai não ser vazado. Inclusive tem valor na odd do gol do Mais, viu? Quem quiser arriscar aí, acho que o Mais vai fazer gol nesse jogo. Odd 1,30. Ambas marcam é quanto nesse jogo? É 1,30, né? Deixa eu ver. Não, calma. Aqui ambas marcam do aí primeiro loucura, tempo. no primeiro 1,44. tempo. Cara, também alta tendência de ambas marcam nesse jogo, viu? Os outros jogos do Campeonato Alemão a gente vai fugir, tá? O Leverkusen joga fora. Enfim, o Hoffenheim também joga fora. Outros jogos aqui bem capciosos. Heidenheim e São Paulo. Não vamos entrar, não. Temos Lyon e Auxerre, tá? Campeonato francês. O Lyon ganhou do PSG, tá lutando por Liga dos Campeões. Tá ali na 4ª colocação. O Rennes está ali bem próximo, né? Como o Marseille. Então, é um jogo bem importante para o Lyon. E o Auxerre, que está ali na zona de rebaixamento, posição que ele vai jogar um playoff, né? Mas já não perde a 4 jogos o Auxerre, mas está a 4 pontos do Nice, né? Está meio distante e faltam 4 jogos para acabar a competição. E aí, será que dá para voltar a confiar no Lyon, como a gente confiou boa parte? 2 vitórias seguidas, tá? Venceu Lorient e PSG. Eu vejo custo-benefício também no Lyon, certo? Se fosse aquela oddzinha de 1,30 por aí, não seria interessante. Mas um dupla hipótese com gol do Lyon, que já tem odd para você jogar numa dupla, é uma boa pedida, certo? É um time que passou muito instável ao longo da temporada, só que engatar 2 vitórias seguidas, sendo uma delas fora de casa contra o PSG, eu acho que já faz a gente ter um pouco mais aí de confiabilidade na equipe mandante. Contra um time que briga na parte de baixo, que é o Auxerre, que é um dos piores visitantes também da competição, o Auxerre só tem uma vitória como visitante na Ligue 1, foi contra o Lanterna Metz. Então, daí você tira um pouco aí do retrospecto. Eu acho que dá para confiar, sim, nesse dupla com gol do Lyon. Muito bem, né? O Auxerre não perde a 4 jogos. Vamos até ver quais foram esses jogos. Mônaco, ele abriu até 2-0, né? Nantes, Le Havre e ganhou do Brest, 3-0 e vendeu caro, tá? Derrota para o Marseille, 1-0. Conseguiu empatar com o Strasbourg, 0-0. O Strasbourg é um time que faz muito gol. É um jogo que é bom, tá? Só que o Lyon depende muito. O Lyon ainda não passa aquela confiança, tá? Acho que tá entre uma das boas do dia, mas entre confiar em Lyon e City, PSG, Bayern, até o próprio Arsenal, eu prefiro, tá? Do que o Lyon. Mas é uma boa, tá? Em algum bilhete seu pode entrar aí esse jogo do Lyon. Toulouse e Mônaco, não. Angers e PSG, né? O Angers é 13º, não vai cair, também não vai brigar por nada lá em cima. Já não vence há pelo menos 5 jogos, tá? Em casa tem uma campanha de 6 vitórias em 15 jogos, mas já não vence há 4 rodadas como mandante. E o PSG que vem de vitória, né? Perdeu o jogo contra o Lyon, mas ganhou o jogo atrasado contra o Nantes. É líder, né? Pode ver essa liderança diminuída um pouco, né? O Lens joga nessa sexta. Então, se o Lens vencer, a diferença cai para 1 ponto. Se o Lens não vencer, fica 3 ou 4 pontos essa distância. Mas é um jogo aí para o PSG vencer, né? Um time ali da parte de metade de baixo, enfim. E o PSG deve poupar alguns jogadores também, né? Velho. Assim, a gente vai ter que fazer meio que um comparativo com as outras boas oportunidades que temos aí no dia se tratando de PSG, né? Porque ele é visitante, ele vai dar uma leve poupada e ele tem a UEFA Champions League. Mas, comparando com o Bayern de Munique, por exemplo, o PSG aqui ele não está numa situação confortável na Ligue 1, certo? A gente está gravando antes do jogo do Lens na sexta-feira. Se o Lens perder esse jogo, ele até fica um pouco mais confortável, mas ainda assim ele não assegura o título, né? Então tem esse ponto. O PSG vai poupar menos do que o Bayern de Munique. Esse é um comparativo interessante a se fazer, né? Ele deve dar uma poupada ou outra ali em jogadores mais desgastados, jogadores mais importantes, como o Kvaratskhelia, o Desiré Doué, e por aí vai. Mas eu confio no PSG, certo? Uma vitória do PSG com cerca de 1,27, que dá para você jogar ali numa dupla, levando em conta que o PSG não vai dar essa largada nesse jogo, porque ele ainda briga pelo título, e vindo amassando boa parte das equipes, tem seu valor. Eu acho que é uma das melhores do dia. Muito bem, então vitória simples, né, do PSG. Eu não gosto do dupla com over 1,5, tá? Até porque a odd é ainda menor do que a vitória, e pode ser 1-0 PSG, tá? Não duvido ser só 1-0 PSG. Então, tem essa capciosidade nesse jogo. Bom, tem Benfica e Moreirense, aqui é um jogo até que não tem... O Moreirense é 8º, né? Tomou 41 gols, né? Um time ali que, entre os 8 primeiros, tem a pior defesa. A segunda pior, né? O Vitória de Guimarães tomou mais. O Benfica é vice-líder, né? Tem que manter essa posição aqui para ir para a Liga dos Campeões. O terceiro vai para
para a Liga Europa, e o Sport tem um jogo a menos, né? O Sport pode ultrapassar se vencer esse jogo a menos, então fundamental essa vitória do Benfica, que em casa tem 10 vitórias e 5 empates, e o Moreirense, como visitante, tem 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Aqui não tem muito o que falar, né? A odd da vitória é muito baixa. Você deveria pegar a vitória com over 1,5, né? O problema desse jogo aí é só odd, né? Enquanto no Manchester City e no PSG, por exemplo, que são outros dois times extremamente confiáveis, a gente consegue pegar só uma vitória seca, porque já tá ali em torno de 1,25 mais ou menos, aqui a odd já é bem mais baixa, 1,14. Repito, para a nossa metodologia, tá, galera? Não quer dizer que é certo e errado, vai muito do que você busca aí no dia de apostador. Eu acho que uma odd 1,14 ela já é muito baixa. Você já teria que mirar ali numa tripla, eventualmente, ou dar essa incrementada de odd, aumentar um pouco o risco, que é pegar 2 gols do Benfica, né? E aí, no caso, 1-0 seria red. Você só tira 1-0 da conta. Ainda acho que vale a pena, sim, porque o Benfica vai estar em casa, no Estádio da Luz. Tem um ataque muito bom, boa parte dos seus jogos consegue marcar pelo menos 2 gols, então é uma alternativa interessante também. É você botar na balança essa relação custo-benefício. Nos últimos 10 jogos, o Benfica fez pelo menos 2 em 9, em 8. Só não fez... vamos tirar a Liga dos Campeões, tá? Esses jogos contra o Real. No futebol português, nos últimos 8, em 7, ele fez pelo menos 2 gols, tá? Só nesse empate contra o Casapia, que ele fez só um. Até contra o Sporting, fora de casa, fez 2 gols. Então é pegar 2 gols, tá? Quem não quiser pegar nem a vitória com 2 gols, pega só 2 gols. É acima de 1,20, né? Então, vai que é 2-2, né? Você ainda tá no green aí. Bom, tem esse jogo aqui, ó, Liga dos Campeões Feminina, tá? Aqui é uma grande discrepância entre Bayern e Barcelona, tanto que a odd é bem baixa, né, pro Bayern. Semifinal, primeiro jogo, tá? Lá na Alemanha. Enfim, tem um joguinho aí que a odd de gols tá boa aqui. Se tiver o over 1,5 nesse jogo, tá tem muito nada, baixo, né? Não tem nada. É over 2,5, olha lá. Over 2,5 é 1,2 por aí. A grande questão é que o Barcelona, ele amassa todo mundo, tá, galera? Então, assim, mesmo sendo fora de casa contra o Bayern, uma odd de 1,25 jogos do Barça é difícil você encontrar no feminino. Ele é um time muito soberano, muito avassalador, beleza? E a gente destacou isso. O Bayern de Munique, ele vem uma crescente no futebol feminino, é mais recente. O Bayern de Munique no feminino não é o Bayern de Munique que é no masculino, tá? Proporcionalmente falando. Aqui é realmente uma discrepância gigantesca, foi 7-1 a última vez que se enfrentavam. Na primeira fase, né? Lá na primeira fase, exatamente. Não é jogo de ida, não, tá, galera? Foi lá na primeira fase, ano passado isso aí. Mas é um parâmetro. É daí que você pode tirar aí uma expectativa que é para esse jogo. Muito bem. Quem quiser pegar a vitória do Barça ou 2 gols do Barça, acho que tem uma alta probabilidade, tá? Enfim, um joguinho aí também para você ficar de olho nesse sábado. Brasileirão, para a gente fechar, são 4 jogos, Matheus Montenegro. Temos Botafogo e Inter, né? Botafogo nono, mas, cara, deu uma melhorada dentro de campo, mas fora de campo tá uma crise sem fim. O Inter tinha perdido do Mirassol, mas ganhou na Copa do Brasil, né? Deu uma tranquilizada no ambiente. Cara, eu acho que é um jogo bem difícil para resultado final, tá? O Inter tem bons jogos fora de casa nesse Brasileirão. Ganhou do Santos, por exemplo. Deixa eu ver outro jogo fora. Ganhou do Corinthians fora de casa também. É um time que fora de casa dá trabalho. Nessa derrota para o Atlético Mineiro perdeu muito gol. E o Botafogo é o time dos jogos movimentados, né? O Botafogo marcou nos últimos 10 jogos. E o ambas marcam bateu em 9. Só não bateu nesse último contra a Chapecoense. Pois é. O Botafogo a gente pode... Cara, foi no limite, né? O nosso green do Botafogo contra a Chape. Só que foi um jogo que ele amassou, né? É importante destacar isso aí. A gente já vem falando essa questão aí há um tempinho, né? O Botafogo, ele tá uma bagunça extra-campo, só que ele tem jogadores qualificados capazes de decidir uma partida. Então, é um time que você pode confiar do ponto de vista ofensivo, apesar de eu não confiar muito no conjunto. E aí, você tá pegando uma partida dentro de casa contra o Internacional, que também tá meio que uma bagunça, um time que tá mal também, até veio de vitória, mas na Copa do Brasil contra o time de Série B... Cara, dá pra você confiar mais uma vez no golzinho do Botafogo, tá? Eu acho que esse já é o 4º, 5º jogo seguido que a gente destaca isso. A gente destacou contra o Racing, destacou contra os 2 jogos contra a Chape também. E mais uma vez, a minha pedida para esse jogo é gol do Botafogo, certo? Ressalto novamente, eu não confio num dupla hipótese do Botafogo, mas o gol eu confio, boto fé. É mais provável, ao meu ver, ser 2-1 Internacional do que ser 0-0. Então, o gol eu gosto, o dupla hipótese não. Exatamente, né? Eu também acho aí que é uma boa pedida esse gol do Botafogo. Over o meu também uma boa, né? Enfim, mas eu acho que se sair 2 gols, eu acho que pelo menos um é do Botafogo, tá? Remo e Cruzeiro, tá? O Remo é um time que ganha só do Bahia, né? Ganhou do Bahia no Brasileirão, ganhou do Bahia na Copa do Brasil. De todo mundo perde, é um time que toma gol em todos os jogos, tá? Nos últimos 10 jogos, ele só não tomou gol do Grêmio, jogando fora de casa.
Em casa ele toma gol em todas as partidas, é um negócio absurdo. Né? Tomou 4 do Bragantino na última rodada e pega um Cruzeiro que vai tentando se acertar, ainda meio irregular. Empatou com o Goiás na Copa do Brasil, mas é um time que vem fazendo gol com o Arthur Jorge em todos os jogos, tá? Acho que o Santos era ele, não lembro, tá? Mas eu acho que aqui contra o Vitória já era ele. E fez gol em todos os jogos sob o comando do Arthur Jorge, marcou pelo menos 2 gols em uma boa parte. Vai pegar uma defesa frágil, mas joga em casa, né? O Remo. Então, assim, resultado final, eu também acho difícil, tá? Apesar de achar que o Cruzeiro não perde. Mas golzinho do Cruzeiro parece uma boa, Matheus Montenegro. Eu gosto do gol do Cruzeiro e gosto também de um over 1,5, tá? Se você tiver com um pezinho atrás. Porque o Remo, ele é meio 8,80, né? O Remo, ele teve 2 boas vitórias, as 2 contra o Bahia, só que desembestou, né? E ele tem um ataque até relativamente bom para a posição da tabela de classificação e pelo futebol desempenhado aí. Mas eu ainda prefiro o gol do Cruzeiro. Eu concordo com você. A gente já vem batendo nessa tecla que o Cruzeiro vem numa crescente. Começou o Brasileirão muito mal com o Tite. A tendência com o Arthur Jorge é melhorar. O material humano é muito bom do Cruzeiro. Mas tem um fator do over meio que eu gosto também, até pensando do ponto de vista do Matheus Cunha, que não vem muito bem no Cruzeiro, não vem passando muita segurança. Esse é aquele tipo de jogo que eu gosto do ambos marcam. Pagando em 75, eu acho muito interessante. Mas se for para escolher o gol de um dos dois, do ponto de vista de segurança, eu fico com o do Cruzeiro, mesmo sendo visitante. Muito bem, temos Bahia e Santos, tá? O Bahia é o 5º lugar, vem de derrota para o Flamengo fora, o Santos está ali brigando para não cair, os jogos do Santos bem movimentados, né? Em 13 jogos marcou 16 gols e sofreu 19, o Bahia marcou 15, o Bahia só não marcou no Brasileirão nesse último jogo contra o Flamengo, de resto marcou em todas as partidas, né? Incluindo Copa do Brasil também, né? Marcou contra o Remo mesmo na derrota. E vai pegar um Santos sem Neymar, não sei se isso é bom ou ruim, né? Depende muito aí do ponto de vista, mas é um Santos que empatou com o Curitiba, perdeu do Fluminense, empatou com o Recoleta, enfim, é um time que fora de casa toma gol todo o jogo, né? Só não tomou aqui contra o Cruzeiro. Eu gosto do Bahia aqui, tá? Um dupla do Bahia, dupla com gol, ou só o gol, né? Acho que só o gol deve ter ódio. E aí, assim, o Bahia ele vem desse resultado que preocupa, né? Dentro de casa contra o Remo. Inclusive, bate-se muito nessa tecla de quando o Bahia tem uma chance muito grande de... cara, o Bahia hoje ele já é uma realidade no futebol brasileiro. Eu sempre bato nisso aí, né? Do ponto de vista de é um time que briga por vaga em Libertadores. Até esboça briga por título, eventualmente. Só que, cara, chegou ali no joguinho de Copa do Brasil, um jogo que a gente pode até botar o Bahia como um postulante a título e deu essa vacilada em casa contra o Remo, né? Não sei o impacto que isso vai ter, mas ainda acredito que passa muito mais confiança o clube do que o Santos, né? O Santos, ele já vem dando indícios aí de fragilidade há um bom tempo. É impressionante. Não foi só um empate contra o Recoleta dentro de casa, um Recoleta reserva. Depois de já perdeu pro Flu, já empatou com Coxa. Então, não passa confiança de jeito nenhum esse time do Santos, velho. Eu gosto do gol do Bahia e gosto do dupla também, com gol eventualmente. Muito bem, para fechar Brasileirão, temos São Paulo e Mirassol. O São Paulo com o Roger Machado bem pressionado, perdeu os últimos 2 jogos no Brasileirão. O Mirassol voltou a vencer, né? Venceu o Internacional fora de casa, mas ainda segue um time que toma muito gol, né? A gente pode ver aqui nas estatísticas do Mirassol que nos últimos 10 jogos ele sofreu gol em 9, só não tomou gol aqui do Lanús, em casa, quando venceu por 1-0 na Libertadores. No Brasileirão, eu acho que inclusive que o Mirassol tomou gol em todos os jogos. A vitória que ele venceu no início, acho que foi 2-1. Então é um time que toma muito gol, e o São Paulo que no Morumbi, enfim, é um time que entrega resultado, tá? Venceu o Juventude por 1-0, mas perdeu muito gol, poderia ter sido mais. Ganhou do Orrinx 2-0, meteu 4 no Cruzeiro, aí empatou com o Inter, mas deixou gol, só não deixou gol contra o Palmeiras quando perdeu por 1-0. É um time que tem um Morumbi forte e eu prefiro confiar no São Paulo, tá? E a gente tem aqui o mercado de gols também com odd boa, tá? Gol de São Paulo acima de 1,20, Matheus Montenegro. Mais um joguinho que a gente vai ficar aí com o gol do favorito, né? Nessa Série A do Brasileirão. A gente frequentemente fala isso, né? O Brasileirão, ele abre muita margem para você operar no mercado de gols, porque comparado com as ligas europeias, que a gente gosta muito de operar, a gente encontra muito custo-benefício. E aqui, mais uma vez, velho, a gente tá falando de um tricolor paulista que
beleza, tá tendo seus impasses ali, né, com o Roger, torcida pegando no pé, tudo mais, não tá desempenhando esse grande futebol, teve uma queda de rendimento desde a saída do Crespo, uma decisão ali polêmica, né, da diretoria em tirá-lo do comando, mas o Mirassol é um time que ainda não mostrou para que veio em 2026, né, longe de ser o mesmo Mirassol da temporada passada, até tinha sua expectativa de queda de rendimento, mas não tanto assim, um time que tá ali na parte de baixo, de fato, da tabela de classificação. Vem de uma vitória boa no Brasileirão, que foi contra o Inter, mas eu ainda acho que não é o suficiente para passar essa confiança tão grande na equipe do interior paulista. Então, de fato, eu fico aí com o São Paulo, tem muito mais qualidade, jogando no Morumbi, eu boto fé num golzinho, um dupla com gol também acho que é uma pedida para você dar uma incrementada na hora. Muito bem, então análises feitas aí para esse sabadão. Bom, vamos agora para o nosso bilhete pronto, tá? Deste sábado. Bom, vitória do City e vitória do PSG, tá? PSG em casa contra um time da parte de baixo, precisa vencer ali para ser campeão. O City pega um time da segunda divisão, que vem bem, é fato, mas enfim, muitos jogos ali contra equipes, quase todos, né? Contra equipes da Championship. Venceu o Arsenal, é verdade, o Southampton, mas são times mais confiáveis, né? O City em casa dificilmente não vence seus jogos. Exato. Galera, foi um dia capcioso para a gente decidir qual é o bilhete, porque é um sabadão de muitas oportunidades. Eu acho que, assim, são os dois times com maior potencial de vitória. A gente gosta muito do Bayern de Munique também, pelo fato de você conseguir pegar uma dupla hipótese. Então, assim, eu acredito que City e PSG são mais confiáveis, mas em termos de custo-benefício, o Bayern de Munique eu colocaria quase que no mesmo patamar. Porque lá, ao invés da vitória seca, você pode pegar só o duplinha do Bayern, ou até o dupla com gol, que vai dar aí praticamente a mesma odd de uma vitória do PSG, por exemplo. Mas aqui a gente está falando de um cenário onde são dois clubes que precisam dessa vitória, diferente do Bayern de Munique, certo? O Barcelona, do ponto de vista de briga por título e tal, até pode ser uma boa pedida também, mas é um jogo muito mais difícil do que esses outros três, e ainda tem a questão das ausências de Yamal e Rafinha, que pesa muito. Então, chegamos no consenso de que Manchester City e PSG acabariam sendo as duas opções mais confiáveis para a gente fazer a nossa duplinha. Mesmo que poupem alguns jogadores, a gente está falando de um PSG que ainda briga pelo título da Ligue 1 e o Manchester City, uma semifinal de Copa contra um time de segunda divisão. Então, a gente gosta dessas duas vitórias, a gente faz o nosso bilhetezinho combinando as duas, certo? Vale lembrar, você não precisa exatamente fazer a mesma coisa. Essa metodologia a gente recomenda para quem tem cabeça no longo prazo, como eu e Fábio temos, tá? Se você quer fazer dinheiro de curto prazo, talvez esse método não funcione para você, mas ficamos felizes se você, principalmente se você for daqueles que arrastou o vídeo até aqui, assiste o vídeo todo, tá? Porque muitos dos jogos que a gente passeou, a gente dá análises e dicas ali mais para o ao vivo, eventualmente, jogos para você fazer uma aposta simples, tivemos sugestões aí, mas para nossa metodologia é pegar duas alternativas seguras, combiná-las e fazer essa duplinha. Muito bem, vamos para o nosso palpitão. Inglaterra, dupla do Tottenham, né? Dos Spurs contra o Wolverhampton. Quem quiser botar um dupla com gol para incrementar, também fica à vontade. Vitória do Liverpool contra o Palace, dupla e gol do Arsenal contra o Newcastle e vitória do City contra o Southampton. Ainda na Europa, dupla e under 5.5, tá? Do jogo do Barça e Getafe. Você pode pegar dupla com gol. Fica aí muito ao seu critério. É mais fácil o Barcelona golear ou o Barça vencer só por 1-0, por exemplo. Né? Então fica muito... Ou ser 0-0 no caso, né? Como o último jogo foi 1-0 gol de pênalti, esse jogo é contra uma defesa ainda melhor do que a do Celta, joga fora de casa, o Barça ainda sem Yamal e Rafinha, tem esse dupla com under 5.5, Bolonha e Roma over 1,5, Angers e PSG, vitória do PSG, Lyon e Auxerre, dupla e gol do Lyon, mais em Bayern, dupla do Bayern, Benfica e Moreirense, over 1,5 do Benfica. E no Brasil, gol do Botafogo contra o Inter, gol do Cruzeiro contra o Remo, gol do Bahia contra o Santos e tem o do São Paulo, né? Que eu esqueci de botar aqui, Matheus Montenegro, mas o gol do São Paulo contra o Mirassol. Brasileirão é bom que as odds ajudam, né? A gente só precisa pegar golzinho, não precisa nem se expor muito. Então, gols dos favoritos, né? A nossa dica aqui para Brasileirão. É isso, valeu, Matheus Montenegro. Grande abraço para você. Estamos juntos, meus queridos. Um forte abraço, responsabilidade, sem desespero no set, sem euforia nos greens. Vamos que vamos para mais um dia. Valeu, tamo junto. Se inscreva no nosso canal. Vamos bater essa meta. Ainda dá. Boa, valeu. Tamo junto.